Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Batista Capital aqui no YouTube para o nosso curso Como Interpretar e Aplicar as Escrituras. Meu nome é Pedro, sou um dos pastores da nossa igreja e eu tenho muita alegria de estar aqui com você para essa jornada em direção a um aprendizado a respeito de como nós devemos nos aproximar do texto bíblico, interpretá-lo da maneira mais apropriada possível, usando todas as ferramentas que a hermenêutica bíblica coloca à nossa disposição, essa ciência a respeito da qual nós vamos conversar um pouquinho nessa nossa primeira aula. E eu quero estimular você, encorajar você a ficar atento e acompanhar todo esse curso. Serão 8 aulas, todas elas disponibilizadas aqui no YouTube para você. Eu tenho certeza que se você acompanhar essa jornada até o fim, você vai crescer muito na sua capacidade de entender aquilo que você lê nas Escrituras. A Bíblia é um livro tão lindo e tão incrível, mas é fato também que ele é um livro bem complexo e às vezes nós, no nosso esforço de interpretá-lo, de entendê-lo, e mais do que isso, na nossa tentativa de viver as verdades, as realidades que ele nos convida a experimentar, muitas vezes nós não sabemos muito bem por onde começar, de que maneira interpretar certas passagens que são particularmente difíceis. E o objetivo desse curso, então, é te dar essas ferramentas, as estratégias, os conceitos básicos necessários para que a sua leitura da Bíblia seja cada vez melhor, mais efetiva, mais frutífera para a sua própria vida e para que você também possa compartilhar as verdades das Escrituras Sagradas com outras pessoas. Então, muito obrigado por ter separado esse tempo para estar com a gente, e eu oro para que Deus fale ao seu coração, para que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento, para que a sua experiência com as Escrituras Sagradas a partir destas aulas se torne cada vez melhor e mais apaixonante. Então, a gente já vai começar, já vamos entrar no nosso conteúdo da primeira aula de hoje, e eu quero conversar um pouquinho com você nessa primeira aula a respeito do que é a Bíblia, do que a Bíblia é formada, qual é a composição do texto sagrado, e depois nós vamos entrar um pouquinho nos desafios que se apresentam quando nós nos propomos a interpretar estes textos. Então, quero começar lendo algumas passagens em que a Bíblia fala a respeito de si mesma. É a Bíblia falando sobre a Bíblia. E eu quero ler com você, em primeiro lugar, uma passagem que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17. O apóstolo Paulo escreve assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui a gente já é apresentado a um conceito que nós vamos explorar e explicar um pouquinho melhor mais adiante, que é o conceito de inspiração. Por enquanto, eu só quero que você fique atento a esse conceito e perceba que quando a Bíblia fala a respeito de si mesma, ela se refere aos seus textos, ao seu conteúdo, como sendo um conteúdo inspirado por Deus. E não só inspirado por Deus, mas útil para o ser humano. Não é um texto antigo e ultrapassado, é um texto antigo, mas não ultrapassado e irrelevante para os nossos dias, mas é um texto útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus, para que o povo de Deus se torne apto e plenamente preparado para as boas obras que Deus nos chama para realizar. Portanto, perceba o valor das Escrituras. Perceba que o texto sagrado, o texto da Bíblia, da palavra de Deus, é um texto que vem de Deus, é inspirado por Deus, mas ele é voltado para nós. Ele é útil para a nossa vida e mesmo nos nossos dias, tanto tempo depois desse texto ter sido originalmente escrito. Agora vamos para outro texto, 2 Pedro, no capítulo 1, verso 21, que diz assim: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Agora a gente tem um novo elemento que aparece aqui na história, porque Pedro, concordando com Paulo, ele diz, olha, a profecia não tem origem na vontade humana, mas é um sopro do Espírito, é um movimento do Espírito, né? Homens falam da parte de Deus movidos pelo Espírito, é uma ideia similar ao que Paulo chama lá na sua carta a Timóteo de inspiração, mas perceba que Pedro faz uma menção aqui, ele diz, homens falaram da parte de Deus.
Então perceba que o texto bíblico é esse texto de dupla natureza. A Bíblia é um livro ao mesmo tempo humano e divino. É uma relação muito próxima à maneira como nós entendemos na fé cristã a natureza de Jesus, uma dupla natureza. Nós entendemos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele é ao mesmo tempo divino e humano, e de uma maneira similar a Bíblia também tem essa dupla natureza. Ela é um livro humano e divino ao mesmo tempo. Deus não anulou as particularidades dos autores humanos das Escrituras, ele os usou para que o texto bíblico fosse formado, mas a origem última desse texto, dessas escrituras que nós chamamos de escrituras sagradas, é o próprio Deus, é o Espírito de Deus falando por meio de pessoas, de autores humanos. Quero ler só mais um texto nessa breve introdução em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, mais uma vez a Bíblia falando sobre a Bíblia. Veja que incrível essa passagem. O autor de Hebreus diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Agora, nessa passagem, nós vemos um pouco a respeito de como a Bíblia age em nós. Na medida em que nós nos aproximamos dela, nós somos penetrados por ela. É um livro que nos lê quando nós o lemos. É um livro diferente de qualquer outro livro, e por isso é o livro mais vendido na história, é o livro mais traduzido da história, é o livro mais lido da história. Não há nenhum livro em toda a história da humanidade comparável a este livro, as Escrituras Sagradas. E é por isso que eu me empolgo de pensar nessa jornada que nós faremos juntos para crescermos na nossa capacidade de interpretar as Escrituras e aplicá-las à nossa própria vida, porque a Bíblia é um livro apaixonante, extraordinário, é a palavra do próprio Deus, direcionada para mim e para você, e eu espero que você esteja muito empolgado para viver comigo essa jornada. Nós podemos dizer então que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus apresentada em palavras humanas na história. E isso é importante também, porque o texto bíblico não foi escrito num vácuo, num vazio. O texto bíblico foi sendo escrito progressivamente, composto ao longo da história. E nós vamos ver que é uma longa história por meio da qual esse texto foi sendo escrito, compilado, registrado, copiado, transmitido de geração em geração. E, portanto, nós vemos uma característica do próprio Deus nas páginas das Escrituras, um Deus que também se revela, que pessoalmente revela o seu caráter, os seus atributos de modo progressivo, de modo gradativo ao longo da história e dentro da história. A Bíblia é um livro de histórias, cheio de histórias. Histórias de pessoas, histórias de nações, histórias da igreja, histórias sobre Jesus. E à medida que nós lemos essas histórias, nós percebemos que há um fio condutor em todas elas, e de Gênesis a Apocalipse há um tema central, há um assunto central, e nós vamos ver qual é esse tema e qual é esse assunto. Mas até aqui eu quero que você tenha claro o seguinte: nenhum livro afirma sobre si mesmo o que a Bíblia afirma sobre a Bíblia. É isso que faz dela, entre outras coisas, é isso que faz dela um livro único, um livro singular. A Bíblia faz afirmações extremamente ousadas e fortes a respeito de si mesma, da sua natureza divina e humana, do seu valor, da sua importância, da maneira como nós devemos tratar esse texto, viver esse texto, buscar conhecê-lo, buscar guardá-lo, não só na mente, mas no coração, e transformá-lo em ações práticas na nossa vida cotidiana. E por isso a gente precisa prestar bastante atenção à maneira como nós lemos e interpretamos esse texto. Então, algumas características aqui bem práticas, bem diretas a respeito da Bíblia. Em primeiro lugar, a palavra Bíblia significa literalmente o livro. Não tem nenhum significado muito místico ou misterioso, é simplesmente uma tradução do grego biblos, que significa livro, o livro. E, curiosamente, nós temos hoje a Bíblia no formato de um livro só,
compilado, todo encapado, encadernado de várias maneiras, de vários tamanhos, em várias versões, em vários idiomas. Mas, originalmente, os manuscritos bíblicos foram sendo formados de maneira avulsa e depois compilados. E demorou muito tempo para que a gente pudesse ter, até por conta da demora da evolução tecnológica para que isso fosse possível, demorou muito tempo para que a gente pudesse ter a Bíblia inteira como um livro só, como um livro completamente compilado. Mas os textos bíblicos já existem há muito tempo, esses textos considerados sagrados e inspirados por Deus. E esse livro, na verdade, não é um livro, embora ele esteja hoje, para nós, apresentado no formato de um livro só. Na verdade, a Bíblia é uma biblioteca, a Bíblia é uma coleção de livros, são 66 livros. Cerca de 40 autores escreveram a Bíblia. Esse número não é muito preciso, porque alguns livros não identificam a sua autoria, então, por meio de estudos históricos e arqueológicos, tenta-se identificar a autoria desses livros, mas alguns permanecem com a sua autoria ainda incerta. Mas o fato é que aproximadamente 40 pessoas diferentes contribuíram para que esse livro, a Bíblia, ou para que esses 66 livros que formam o que nós chamamos de Bíblia Sagrada, fossem escritos. Esses livros também foram escritos ao longo de cerca de 1.600, entre 1.500 e 1.600 anos de história. Então perceba o tamanho desse intervalo, o tamanho desse tempo que foi necessário para que esse texto se formasse. E em 3 idiomas diferentes: o hebraico, o aramaico e o grego. O Antigo Testamento prioritariamente, ou majoritariamente, melhor dizendo, em hebraico e alguns trechos em aramaico, e o Novo Testamento em grego, que era a língua predominante, a língua mais falada nos dias de Jesus e dos acontecimentos ali do primeiro século registrados no Novo Testamento. Então, esses fatos por si só já são suficientes para nos mostrar o tamanho do nosso desafio quando nós tentamos interpretar a Bíblia. É um livro extremamente complexo, é um livro diferente de qualquer outro livro, porque, primeiro, não é só um livro, são 66 livros juntos, como se fossem um só, e na verdade eles têm sim uma unidade e estão conectados, e há uma coerência, uma coesão incrível e sobrenatural, de fato, entre eles, para que eles sejam uma história única e conectada. Mas são 66 livros com autores diferentes, escritos em períodos da história diferentes, em lugares diferentes, para destinatários diferentes, até em idiomas diferentes no original. E, portanto, nós estamos lendo traduções. Quando nós nos aproximamos de uma Bíblia em português, nós estamos lendo uma tradução de alguma outra tradução daquilo que foi o original de fato escrito. E tudo isso, todos esses elementos devem não nos assustar, não nos intimidar, não nos fazer desistir ou desanimar da leitura, da interpretação bíblica, mas devem nos colocar numa posição de humildade, para reconhecer que esse texto não foi escrito em primeiro lugar para nós, não foi direcionado originalmente para nós, para brasileiros no século 21, da Igreja Batista Capital, ou de qualquer outra igreja, você que está nos acompanhando de qualquer lugar. Mas esse texto, soberanamente preservado ao longo da história, também fala a nós ainda hoje, e é instrumento de Deus para direcionar a nossa vida ainda hoje, porque a relevância dele é eterna. Mas esses desafios precisam nos deixar numa posição de humildade, de estudo constante, de reflexão constante, para que a gente cresça na nossa capacidade de entender e de viver as verdades desse livro. Só deixando mais claro, esse conjunto de 66 livros, eles são divididos naquilo que a gente chama de Antigo ou Velho Testamento e Novo Testamento. No Velho ou no Antigo Testamento nós temos 39 livros e no Novo Testamento nós temos 27. Mas essa unidade das Escrituras pode ser percebida quando a gente observa que de Gênesis a Apocalipse, do primeiro ao último livro da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, o assunto dela é Jesus. Jesus Cristo é o centro da revelação de Deus, ele é a perfeita imagem do Pai. Ele disse isso a um dos seus discípulos: quem me vê, vê o Pai. Ele veio como a imagem do Deus invisível, Deus que se fez carne, e nas palavras do apóstolo João, e habitou entre nós.
quando nós olhamos para Jesus, nós podemos conhecer quem Deus é, e nós percebemos ao longo de toda a história bíblica, desde o início, desde a queda, lá no capítulo 3 de Gênesis, a promessa de um Redentor, do descendente da mulher que viria pisar a cabeça da serpente, restaurar o relacionamento entre a humanidade e Deus, que havia se quebrado por conta do pecado. Nós vemos que desde o começo até o fim, o centro da revelação de Deus por meio das Escrituras é a pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. E quando nós percebemos isso, nós então conseguimos entender muito melhor tudo o que está acontecendo ao longo desses 66 livros. Os livros do Antigo Testamento, esses 39 livros que eu mencionei que compõem o que nós chamamos de Antigo ou Velho Testamento, eles são tradicionalmente categorizados assim. Nós temos os livros da lei, os 5 primeiros livros, ou conhecidos também como Pentateuco, os livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós temos os livros históricos, que vêm na sequência, logo depois do Pentateuco, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São 12 livros considerados livros históricos. Depois nós temos os livros chamados poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os livros proféticos que concluem a coletânea do Antigo Testamento. E aí, em geral, eles são divididos entre os profetas maiores e os profetas menores, sendo os profetas maiores Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, são 5, e depois nós temos os menores de Oséias até Malaquias, totalizando 17 livros proféticos. Essa distinção entre maiores e menores, é bom dizer isso, às vezes dá uma impressão negativa a respeito dos profetas menores, como se eles fossem de menor valor ou de menor importância. Na verdade, é uma distinção meramente didática. Nós estamos falando aqui apenas do tamanho do livro. Eles são chamados profetas menores porque eles escreveram menos, porque são livros mais curtos. E é uma distinção apenas didática. É bom dizer também que essa organização do Velho Testamento é diferente do que os judeus têm na sua Bíblia, na Bíblia hebraica, que eles chamam de Tanakh. E essa organização da Tanakh é diferente da organização do nosso Velho Testamento. A sequência dos livros é diferente. Não o conteúdo ou quais livros compõem, mas apenas a sequência e a ordem desses livros é diferente. Agora, falando a respeito dos 27 livros do Novo Testamento, quais são eles, como eles são categorizados? Esses livros são divididos entre evangelhos, os 4 primeiros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os livros que narram a vida e o ministério de Jesus. Depois nós temos um livro que entra na categoria de um livro histórico, embora ele seja um segundo volume, por assim dizer, do Evangelho de Lucas, porque o livro de Atos, que é esse livro de conteúdo mais histórico, narrativo, que conta a história da igreja a partir da ascensão de Jesus, a vinda do Espírito Santo, como a igreja começou a se organizar e se movimentar no cumprimento da grande comissão. Mas é um livro que tem, até na sua introdução deixa isso claro, é um livro escrito também por Lucas, como uma espécie de segundo volume ou continuidade do Evangelho do próprio Lucas, ok? Mas o conteúdo dele é um conteúdo essencialmente histórico. Depois nós temos as cartas, a maioria delas escrita pelo apóstolo Paulo, escreveu uma boa parte do Novo Testamento, mas nós temos cartas gerais, cartas escritas por Pedro, cartas escritas por João, carta escrita por Judas, por Tiago, outras cartas pastorais também no Novo Testamento. E nós concluímos o Novo Testamento com um livro essencialmente profético, com um livro profético que é o livro de Apocalipse, cujo conteúdo é, obviamente, apocalíptico. E numa das nossas últimas aulas aqui, na sequência do nosso curso, a gente vai ver como interpretar literatura apocalíptica, e eu acho que você vai se surpreender com algumas coisas que a gente vai conversar a respeito disso, porque não é exatamente da maneira como nós tendemos a nos aproximar do livro de Apocalipse, até com medo e com receio, porque a gente acha que é tudo sobre o fim dos tempos e destruição, e não necessariamente é sobre isso que o livro mais fala.
Ok? Então nós vamos, depois de vermos esse panorama a respeito do que é a Bíblia, da sua composição, da sua estrutura, do que ela diz a respeito de si mesma, nós vamos agora começar a respeito da interpretação desse livro tão complexo e multifacetado. E eu quero destacar para vocês aqui hoje 3 riscos que nós corremos quando nós nos colocamos nessa posição de intérpretes desse texto que é o texto sagrado, que é o texto bíblico. O primeiro risco que eu quero destacar para você hoje é o risco da originalidade. O que eu quero dizer quando eu digo que há o risco de originalidade? Em geral, especialmente se você se coloca como um intérprete da Bíblia com o propósito de transmitir o seu conteúdo a outras pessoas, de ser um pregador, de ser alguém que vai ensinar a respeito da Bíblia, de ser alguém que vai comentar com os seus amigos da igreja a respeito do que você leu lá, nós temos uma inclinação, eu pelo menos tenho, não sei você, de querer buscar conteúdos, não conteúdos novos, mas significados novos para os conteúdos que já estão lá. Muitas vezes, especialmente aqueles que se propõem a serem estudiosos da palavra de Deus, seja para ensiná-la, para pregá-la, ou até mesmo para vivê-la e compartilhá-la com família e amigos, nós corremos o risco de querer enxergar no texto bíblico algo que ninguém nunca enxergou antes. É isso que eu estou chamando de o risco da originalidade. Quando na minha interpretação da Bíblia, o meu objetivo é ser original, é encontrar um significado inédito, novo, inusitado no texto bíblico, eu estou correndo um sério risco de fazer com que o texto bíblico diga algo que ele nunca quis dizer, algo que ele nunca se propôs a ensinar, a falar. O objetivo da interpretação não deve ser a originalidade, o ineditismo. Na verdade, quando nós nos propomos a interpretar o texto bíblico, o desafio é entender o significado original desse texto, vamos falar sobre isso depois, e então trazer a relevância contemporânea daquele significado original para os nossos dias, para que a gente possa viver essas verdades, essas realidades. O alvo da boa interpretação não é descobrir aquilo que ninguém jamais viu. Essa tentativa pode ser resultado de algum tipo de orgulho, ou de uma tentativa, às vezes, até de chamar a atenção, porque vimos algo que ninguém nunca tinha visto naquele texto, ou, em casos mais extremos e graves, de pregadores, de falsos até mestres da palavra, de manipular pessoas para que ajam de determinada maneira a partir de um ensino distorcido das verdades das Escrituras, que Deus nos livre disso, né? Mas nós precisamos, na verdade, entender que essas interpretações muito originais ou inéditas, quase que certamente estão erradas, quase que certamente não refletem o que o texto bíblico de fato se propõe a dizer, simplesmente porque depois de 2000 anos de cristianismo, e mais de 2000 anos, bem mais de 2000 anos de interpretação do Velho Testamento especificamente, é muito provável que não haja ainda uma interpretação inédita disponível para ser feita nos nossos dias. Veja que interpretação é diferente de aplicação. O texto bíblico pode ser aplicado de infinitas maneiras a tantas realidades e circunstâncias diferentes. É por isso que ele continua relevante tanto tempo depois, num mundo totalmente diferente do mundo em que esse texto foi escrito originalmente. Mas quando eu falo de interpretação, eu estou falando do significado do texto, do que o texto quer dizer. E aí, o nosso intuito, o nosso compromisso como intérpretes das Escrituras não é sermos originais, mas sermos fiéis. Amém? Então eu te encorajo a tomar esse cuidado em relação ao risco da originalidade. O segundo risco que nós corremos é o risco da profundidade. O que eu quero dizer com isso? O alvo da interpretação em si é simples, é chegar ao significado original do texto. Às vezes o nosso desejo é tentar cavar mais fundo, e como é um texto que nós cremos ter sido inspirado por Deus,
há uma tendência, e existem razões históricas para isso, de movimentos e escolas que se propuseram a tentar fazer isso. Nós temos, às vezes, uma tendência de querer, nessa tentativa de cavar mais fundo, extrair significados mais profundos, místicos, misteriosos, ocultos no texto, como se o texto não dissesse o que o texto diz apenas, mas como se houvesse camadas que precisassem ser descascadas gradativamente, camadas mais fundas, mais profundas, reservadas a apenas certos grupos de pessoas com uma capacidade ou um discernimento espiritual mais aguçado para perceber a maior profundidade daquela passagem. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, em geral, o texto diz o que o texto diz. O texto diz aquilo que está escrito, e é aquilo que nós precisamos entender. É claro que a Bíblia, por ser um livro tão complexo e com tantos gêneros literários, a gente vai ver isso também mais para frente no nosso curso, tem desafios particulares para cada livro, para cada passagem, que nós precisamos considerar na hora de interpretar. Existem passagens cuja linguagem é metafórica, é simbólica, e aí sim existem algumas camadas que precisam ser descascadas para que a gente consiga entender de que maneira isso se conecta a outros textos, a outras passagens, e assim aprendermos o significado real do texto. Mas, em geral, nós precisamos respeitar aquilo que está escrito e não ficar tentando desvendar essas camadas supostamente mais fundas, porque quando a gente faz isso, a gente também corre um sério risco de desrespeitar o que o texto diz. Por fim, eu quero destacar um terceiro risco, que é o risco do intérprete. Esse risco é o risco que vem embutido em nós, quando eu pessoalmente me aproximo da leitura bíblica, quando você se aproxima do texto bíblico para ler. Quando eu leio qualquer texto, não só a Bíblia, mas qualquer texto, eu trago comigo quem eu sou. Eu trago comigo os meus pressupostos, eu trago comigo as minhas bagagens, eu trago comigo a minha cultura, eu trago comigo a minha visão de mundo. Eu não tenho como me despir destas coisas para ler de uma maneira absolutamente neutra e objetiva qualquer coisa. Então, toda interpretação traz consigo um caráter de subjetividade. E quando nós nos aproximamos para ler a Bíblia, não é diferente. Você traz consigo percepções, valores, convicções, fé, falta de fé, em alguns casos. E então, quando você lê o texto, é natural, é normal que você leia por meio dessas lentes que você já tem consigo mesmo. Então, nós precisamos considerar isso, porque às vezes a nossa tendência, por nossas posições, às vezes políticas, ideológicas, filosóficas ou mesmo religiosas, pela nossa formação, pela nossa educação, a nossa tendência é ler determinadas passagens sob um determinado viés ou outro, e isso a gente precisa ter cuidado e tentar da melhor maneira possível se submeter ao texto e não fazer com que o texto se submeta a nós, porque isso vai fazer muita diferença na maneira também de interpretá-lo. A gente precisa fazer uma avaliação sincera. Será que eu estou lendo esse texto a partir dessas premissas que são minhas, pela maneira como eu fui influenciado, formado? Ou será que eu estou ciente dessas coisas, mas não para forçar o texto, manipular o texto, mas para tentar respeitar o texto da melhor maneira possível, separando as coisas, separando aquilo que é meu, aquilo que é do texto propriamente. E é um esforço muito difícil, mas extremamente válido para que nós façamos, ok? Vamos seguindo então agora para uma parte mais específica da definição do que é a hermenêutica bíblica. Tudo isso que nós estamos fazendo, todo esse assunto do nosso curso, está conectado a uma ciência bíblica, uma ciência, na verdade, maior, chamada hermenêutica, que é a ciência da interpretação, mas no campo da teologia, a hermenêutica bíblica é a ciência que se dedica à busca pela relevância contemporânea dos textos antigos, especificamente das Sagradas Escrituras. Então, o que é a hermenêutica? É quando eu me proponho a usar determinadas ferramentas, determinadas metodologias para ler um texto que é antigo, mas trazer para o presente a relevância desse texto antigo, que, como eu disse, não foi escrito originalmente para nós, mas tem valor
para nós ainda hoje. Okay? Então, hermenêutica é um termo que não é restrito ao ambiente teológico. Existe hermenêutica jurídica, existem outras específicas hermenêuticas, dependendo da ciência que você está estudando. Mas, no contexto da teologia, nós estamos interessados na hermenêutica bíblica e nos seus princípios, nas suas ferramentas, que vão nos ajudar a interpretar esses textos sagrados. É importante também entender que eu preciso de uma outra ciência irmã da hermenêutica para fazer uma boa hermenêutica, que é chamada de exegese. O que é a exegese? E existe muita confusão entre esses termos em geral. A exegese, ela vem um passo antes da hermenêutica, porque a exegese se dedica a extrair o significado original do texto. É o estudo das palavras, é o estudo gramatical, é um estudo etimológico, é um estudo mais dedicado a uma compreensão do sentido original daquele texto no idioma em que ele foi escrito, em primeiro lugar. Então, a gente está falando em relação ao Velho Testamento do hebraico, do aramaico, em relação ao Novo, do grego. E aí, depois que a exegese sai de cena, que ela já entregou da maneira mais esmiuçada possível o significado original das palavras, todos os elementos, tentou desvendar o que de fato aquelas passagens queriam dizer para os seus destinatários originais. Então, a hermenêutica vem com as suas ferramentas para, ampliando esse olhar da exegese, tentar trazer de que maneira esses textos continuam sendo válidos e relevantes e importantes para nós nos nossos dias. Então, é um esforço de tradução, podemos dizer assim, ou de interpretação mesmo, em que o texto original ganha um significado, ele mantém o seu significado, melhor dizendo, mas ele ganha uma aplicabilidade para os nossos dias, para o nosso tempo. Então, a exegese sempre vai andar junto com a hermenêutica. Embora o nosso curso seja de hermenêutica, a gente vai precisar, volta e meia, recorrer a elementos da exegese para nos ajudarem, então, ao nosso esforço hermenêutico, ao nosso esforço de interpretação. Agora, por que isso vale tanto a pena? Por que vale a pena estudar a hermenêutica? Por que vale a pena conhecer essas ferramentas, conhecer esses recursos? Porque a Bíblia fala para toda a humanidade, em todas as eras e em todas as culturas. Então, justamente porque é um texto inspirado por Deus e útil para a nossa vida, como nós vimos lá na passagem de 2 Timóteo 3, 16 e 17, no início da nossa aula de hoje, nós devemos mergulhar e nos capacitar de todas as formas possíveis, com todas as ferramentas que estão à nossa disposição, por meio do estudo da hermenêutica, para que o texto bíblico, que é tão rico, que é tão cheio de ensinamentos e princípios para a nossa vida ainda hoje, se torne cada vez mais claro, se torne cada vez mais aplicável a nós, se torne cada vez mais facilmente percebido e experimentado na nossa vida, na vida da igreja, nas nossas relações, e até mesmo para que a gente possa compartilhar, porque nós, como a igreja de Jesus, nestes dias, neste tempo, nós temos como mandato, nós temos o desafio de fazer discípulos de todas as nações. Jesus disse: vocês devem ensinar a esses discípulos tudo o que eu lhes ordenei. Então, se eu tenho a responsabilidade como discípulo de Jesus de fazer outros discípulos e treinar, ensinar esses discípulos nos caminhos de Jesus, eu tenho, consequentemente, a responsabilidade de conhecer bem esses caminhos, de conhecer bem aquilo que Jesus ensinou, de conhecer a história de Deus no mundo e na minha vida, para que eu possa, então, trazer outras pessoas nessa jornada comigo, para que elas também cresçam e aprendam a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Agora, existem, além daqueles riscos que eu mencionei um pouco antes, aqueles riscos de originalidade, profundidade e o risco do próprio intérprete, esses são perigos que, se nós desconsiderarmos, provavelmente nos levarão a interpretações perigosas e até mesmo equivocadas das Escrituras, e que podem fazer outras pessoas incorrerem em erro, caso nós compartilhemos isso. Mas, além desses riscos, existem também desafios, e aqui a questão é
com qual qualidade nós vamos, de fato, conseguir interpretar os textos bíblicos. Nossa interpretação será melhor ou pior, mais completa ou menos completa, dependendo da maneira como nós conseguimos encarar e superar cada um desses desafios. Então, o primeiro que eu quero compartilhar é o desafio da identificação dos gêneros literários. A gente vai ver isso depois, então pode ficar tranquilo, mas por hora eu só quero destacar que a Bíblia, justamente por essa variedade de livros e de momentos históricos e de autores, é um livro muito, muito diverso no que diz respeito a gêneros literários. Nós temos livros que são, na maior parte do seu conteúdo, compostos por narrativas. Nós temos livros compostos majoritariamente por poesia. Nós temos cartas, nós temos profecias, nós temos literatura apocalíptica, nós temos literatura de sabedoria, nós temos, enfim, uma grande variedade de gêneros literários presentes na Bíblia. E então, cada gênero literário traz consigo desafios específicos de interpretação. E um primeiro passo que eu preciso tomar, então, é reconhecer isso. Reconhecer diante de qual gênero literário eu estou, para que aí, então, eu possa trazer todo um arcabouço, todo um conjunto de princípios e ferramentas específicos para a interpretação daquele gênero literário. Porque a maneira como eu interpreto uma narrativa, uma história, é muito diferente da maneira como eu interpreto uma poesia. O tipo de linguagem muda, o ambiente muda, o propósito do texto é diferente, e então eu preciso respeitar essas diferenças entre os gêneros literários. Em segundo lugar, reconhecer que nós não somos os destinatários originais dos textos. Eu já mencionei isso anteriormente, mas quando eu, de fato, me aproximo do texto com essa postura, esse texto não foi escrito, em primeiro lugar, para mim, ele tem algo a dizer para mim, sim, porque é inspirado por Deus e útil para a minha vida ainda hoje, mas originalmente o seu autor humano não estava pensando em mim quando escreveu. Ele estava pensando, por exemplo, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele estava pensando nos romanos, na igreja que se reunia na cidade de Roma, ou pensando nos filipenses ou nos colossenses, quando Moisés compõe o Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio, e provavelmente outras pessoas fizeram parte dessa composição também desses livros iniciais das Escrituras, ele estava pensando no povo de Israel, que estava se organizando como uma nação e precisava ser lembrado das suas histórias fundacionais, precisava ser lembrado das leis que Deus havia estabelecido para regulamentar as relações entre o povo, a organização da nação, a vida civil e cerimonial da nação. Não estava pensando em brasileiros de novo do século XXI. Portanto, eu preciso ter isso em mente, e isso vai me ajudar muito na minha interpretação. E terceiro desafio que eu quero mencionar hoje é estudar o significado original. De novo, a importância da exegese. É claro que eu suponho a maioria dos nossos alunos, e eu me incluo nisso, não são especialistas em hebraico antigo ou aramaico e nem em grego antigo. Então, o desafio da exegese é muito grande, porque nós não somos especialistas nas línguas em que o texto bíblico foi originalmente escrito. Mas isso não nos impede de usar várias ferramentas disponíveis, como comentários, dicionários bíblicos e outros, que vão nos ajudar a entender melhor o significado original dessas passagens, e mesmo o estudo dedicado, a leitura dedicada da Bíblia, em uma visão bem completa do seu todo, de todo o conteúdo do texto bíblico, vai já ser suficiente, na maioria das vezes, para nos capacitar a uma boa exegese. E a gente vai ver porquê disso mais para frente também. Mas por hoje, para essa primeira aula, eu quero ficar por aqui, eu quero te encorajar a continuar nos acompanhando, porque essa aula introdutória deu só um gostinho do que está por vir, mas a gente vai mergulhar em cada um desses termos, nos desafios, nos princípios específicos de interpretação. Eu tenho certeza que, se você nos acompanhar nessas próximas aulas, Deus vai te abençoar muito, e o Espírito Santo vai falar muito com você, e a sua maneira de olhar para o texto bíblico vai ser transformada, você vai receber muita capacitação, e a minha oração é que você então possa aproveitar muito essas aulas
junto aqui com a gente. Que Deus abençoe muito a sua vida e a gente se vê na próxima aula do nosso curso Como Interpretar e Aplicar as Escrituras. Deus te abençoe.